A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero que você esteja bem. Se não estiver, que Deus renove a sua força, renove a sua fé. Eu sou o missionário Sérgio Nascimento, do canal Jesus, Vida e Luz. E o objetivo do canal é sempre trazer as temáticas que são extraídas da palavra de Deus para o crescimento da nossa fé, para nos dar um novo entendimento e a sabedoria que Deus quer que nós tenhamos através da revelação da sua palavra. Eu vou ler um texto base, e depois do texto base, nós veremos a temática que nós vamos estar conversando hoje, e que certamente irá edificar a sua vida. Está escrito em 1 Coríntios 10, 24. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim do outrem. Repito, ninguém busque o seu próprio interesse, e sim do outrem. Qual é a temática de hoje? A Bíblia é anti-egoísmo. E ela nos ensina com esse versículo. Em 1 Coríntios 13, 5 diz que o amor não busca só os seus interesses. E em 2 Timóteo 3, 2 a 4 diz que os homens são egoístas. Qual é a temática de hoje? É esse anti-egoísmo que a palavra de Deus, que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina. E é isso que nós iremos estar conversando, e a gente precisa refletir sobre essa questão dessa palavra tão pequena, mas que ela faz uma grande diferença quando nós combatemos esse egoísmo humano. Então, o grande objetivo dessa temática é que a gente reflita. Se nós somos servos de Deus, se nós professamos esse Deus Criador, se nós professamos Jesus o Messias e se cremos na palavra dele, nós precisamos nos esforçar pela fé, a obediência a essa palavra. E essa obediência faz com que a gente vá combatendo o egoísmo humano, porque é justamente esse egoísmo humano que vai quebrar todas as relações, as boas relações. Dificilmente, meus amados irmãos, a gente escuta falar nos púlpitos das igrejas e também em palestras motivacionais para combater esse ego do ser humano, esse egoísmo do ser humano, porque é necessário aquelas pessoas que estão em Deus, que buscam Deus, ser novas criaturas. E novas criaturas, elas passam por esse anti-egoísmo, porque aí vem a humildade e vem justamente a questão da empatia em um mundo tão louco, de um mundo das pessoas estão ficando cada vez mais robotizadas, estão ficando digitalizadas, na verdade, parece não, estão cada dia mais secas, estão cada dia mais vazias, e isso verdadeiramente é o pecado que traz esse egoísmo das pessoas, só pensam em si mesmo, as pessoas só pensam no seu eu, na sua própria vontade, e os outros que se explodam. E Deus vai nos ensinando, através da sua palavra, pela revelação do Espírito Santo, que nós precisamos combater esse egoísmo que o pecado faz com que nós sejamos. Muitas vezes, as mensagens que tem nos púlpitos da igreja, onde fala nova criatura, as pessoas pensam que ser nova criatura é só porque deixou a bebida, porque deixou a farra, porque deixou a idolatria, porque deixou a feitiçaria, porque deixou de adulterar, porque deixou de roubar. Então, lá na lista, tudo isso que eu estou dizendo. Mas as pessoas esquecem da forma da pessoa ser, da forma da pessoa se comportar em relação a outras pessoas. Porque nós somos seres que vivemos em sociedade. Se nós vivemos em sociedade, o ideal que Deus nos ensina é que as relações que nós temos um com os outros, seja a nível de trabalho, seja a nível de amizade e principalmente amorosa, que seja uma relação de empatia, que seja uma relação de doação, e isso nós vamos aprendendo no decorrer da nossa vida. Se nós pararmos mesmo para pensar, todas as boas relações, elas são acabadas e são quebradas por causa do egoísmo, tá? O egoísmo, ele é o oposto do amor e da humildade. Como eu disse, em 1 Coríntios 13, 5 diz assim que o amor não procura só os seus interesses.
Então já é a visão que Deus dá a gente, já é a visão que Deus coloca no nosso coração, para que a gente não olhe só o nosso umbigo, sabe? Popularmente diz, não olhar só para o nosso umbigo, mas enxergar as pessoas que estão ao lado e tentar se moldar também para agradar as outras pessoas também. Porque o egoísmo ele é contra o amor, e o egoísmo ele só pensa de uma forma, só vale se for para mim, só vale se for por mim e ao meu redor. A questão do egoísmo é porque a pessoa que se mantém e não quer aprender, ela só quer que as coisas sejam da sua forma, que todos sirvam ao rei e à rainha e ninguém vai, e que não sirva mais a ninguém. Mas o reino de Deus ele é diferente. Jesus, ele vem nos ensinar de uma forma diferente. O amor, como eu já disse, ele não procura os seus próprios interesses, é totalmente um antídoto contra esse egoísmo. O amor verdadeiro, o amor que Deus quer que a gente coloque no nosso coração, o amor que Deus quer que a gente coloque nas nossas relações, que a gente pense mais e como também agradar as outras pessoas. Não é se anular do seu jeito, não é dizer, não, agora eu vou aceitar tudo. Não, a questão não é essa. É pensar também na outra pessoa, pensar em como agradar a outra pessoa também. Porque o plano de Deus, meus amados irmãos, primeiramente é salvação. O plano de Deus, Jesus veio para salvar e libertar o pecador da condenação do inferno. Ele é a única porta de salvação, Atos 12, e quem se entregar e confessar Jesus como seu Salvador, encontrará a salvação. E quando nós encontramos essa salvação e confessamos Jesus, recebemos o selo do Espírito Santo, Efésios 1:13, então Deus vai moldando a nossa mente, vai moldando o nosso estilo de viver, para que a gente fique mais parecido com o Senhor, porque é o nosso estilo de vida, essa metanoia de transformação, para que a gente seja um ser humano melhor. O mundo precisa de seres humanos diferentes, porque o mundo é regido por arrogância, o mundo é regido por prepotência, o mundo é regido por descontrole emocional, o mundo é regido por violência. Tudo só é querendo resolvido matar, roubar, destruir, como o próprio inimigo quer matar, roubar e destruir, porque as pessoas são egoístas, querem tudo do seu jeito. Se não funcionar do seu jeito, se não funcionar como quer, aí é problema, é briga, é confusão, é destruição. Mas quando a gente entra na forma empática que a Bíblia fala, pensando no outro, fazendo as coisas também, pensando em satisfazer o outro, aí a gente começa as relações a ter mais paz. Porque quando você começa a combater o seu próprio egoísmo, você começa a ser mais humilde e você começa a pensar mais nas outras pessoas. O maior princípio das relações humanas, Jesus já deixou em Mateus 7:12. Isso é a regra de ouro dos relacionamentos. Como eu disse, seja de trabalho, seja de amizade, né? Na igreja, na comunidade de fé e principalmente nas relações amorosas. E até mesmo primordialmente na relação com Deus, porque uma pessoa egoísta não vai pensar em Deus, não. Porque para estar com Deus, para estar na presença de Deus, eu preciso ser humilde, reconhecer que preciso dessa presença. E um egoísta, ele fecha o coração, porque vai ser só exclusivamente do seu jeito. Mas em Mateus 7:12 diz o seguinte: faça aos outros tudo aquilo que vocês querem que os outros façam a vocês. Se eu quero que os outros me sirvam, então eu vou servir. Se eu quero que os outros sejam simpáticos comigo, eu também vou ser. Se eu quero que os outros sejam agradáveis comigo, eu também vou ser. Se eu quero que os outros cedam alguma coisa no que é possível, eu também vou ceder. Não vou me blindar totalmente desse egoísmo que vem por causa do pecado. Jesus também ensina em Mateus 20:26, ele disse: aquele que quiser o primeiro, que sirva. Aquele que quiser estar na frente, que seja o primeiro a servir. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. O próprio Jesus, o Todo-Poderoso, o nome acima de todos os nomes, o Messias, aquele que vai voltar, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ensinou as boas relações de humildade, ensinou as boas relações de servir um ao outro. Isto sim, porque a gente começa a ter uma mentalidade diferente de tentar fazer também para as outras pessoas e não apenas servir a mim, porque nenhuma relação vai prosperar, nenhuma
Nenhuma relação vai continuar, vai se firmar com a pessoa egoísta, que chama narcisista, que na verdade um narcisista é um egoísta extremo. É só por mim, do meu jeito, é só por mim, acabou, e tudo mais, e a outra pessoa é como se fosse essa garrafa, um objeto. Tá? Então o narcisista é um egoísta, só me sirvam, me bajulem, se esforcem por mim, me satisfaçam apenas, aceitem as minhas regras e pronto. Mas os frutos do Espírito Santo são diferentes. Amor, alegria, paz, longanimidade, paciência, benignidade é fazer as coisas boas, bondade já está dizendo, já está expressando, fidelidade, porque a fidelidade, hoje as pessoas adulteram tudo, e só querem mentir, não são fiéis a nada, nem às suas próprias palavras. Bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quanto essas coisas não há lei, é Deus trazendo para a minha mente, é Deus trazendo para a sua mente, para que a gente possa ser um ser humano diferente e olhar para o nosso passado egoísta, o nosso passado arrogante, o nosso passado prepotente, e agora tentar construir verdadeiramente uma nova criatura com boas relações e pensando também em satisfazer o outro. O problema é que o egoísta, porque tudo tem que ser ao seu redor, tudo tem que ser das minhas regras, nas minhas condições, e sem considerar nenhuma opinião do outro, sem considerar nenhuma uma vontade do outro, tem que ser totalmente as nossas vontades. Então se acaba tudo, porque acaba a obediência a Deus, porque só quer do seu jeito. Acaba as amizades, porque só quer do seu jeito, da sua vontade, da sua forma. Acaba as sociedades de negócio, porque você pega um sócio, coisa sócio, mas só que um é egoísta. Não, se não for do meu jeito, se não for da minha forma, aí isso acaba. Acaba os projetos dentro das igrejas. Sabe aquele negócio panelinha? Panelinha é de um monte de gente egoísta, porque só querem do seu jeito, da sua forma, da sua vontade. Não. Existem as panelinhas, existem os grupinhos da igreja, infelizmente, que acabam projetos, né? Às vezes tem um projeto bom dentro da igreja, tem uma visão boa, o líder ou algumas pessoas dão uma sugestão, mas só por causa que não foi aquela pessoa que disse, não foi aquela pessoa que falou, aí vai lá e destrói por causa do egoísmo, da soberba e da arrogância. As experiências que a gente tem faz com que a gente reflita e que a gente seja mais humilde e manso de coração. Eu sei, irmão, é muito difícil, porque o pecado faz com que a gente seja imediatista e seja explosivo, mas aí os frutos é a ação do Espírito Santo em nós por meio de Jesus Cristo. E principalmente, irmão, o egoísmo acaba casamentos. Em 1 Coríntios 7, 3 e 10, existe o maior princípio da humildade e da doação. É um texto totalmente anti-egoísmo. Anti-egoísmo porque ele diz assim, claro que eu não vou estar falando das relações conjugais aqui, não é o temático, mas só para dar uma brecha, depois leia. 1 Coríntios 7, 3, 10, ele diz, o corpo do marido é da esposa, o corpo da esposa é do marido. Então qual é o princípio? O meu corpo, falando de cônjuges casados, meu corpo é seu e seu corpo é meu. Claro, irmãos, dentro de um entendimento, dentro de uma sabedoria, dentro de uma visão. Mas a relação só da questão do princípio, de pensar primeiro no outro, de satisfazer o outro e mutuamente se satisfaçam, tá? Então, meus amados irmãos, ser anti-egoísta é aprender os princípios de Deus, deixar Deus agir na nossa mente, deixar Deus agir no nosso coração, para que a gente tenha paz nas nossas relações. Nas relações de amizade, nas relações da igreja. Tá? Eu sei que nem sempre é possível a gente ter paz com todo mundo, mas a gente pede sabedoria a Deus, e especialmente nas relações amorosas. Tá? Ser anti-egoísta é aprender a ouvir mais. Tá? A gente precisa aprender a ouvir mais. É ceder no que é possível, e não dizer só a minha vontade, só a minha vontade, só a minha vontade. Né? É se doar, sim, no que é possível. É relevar algumas coisas pequenas, tá? E que às vezes não agrega nada, não vai acrescentar nada, e as pessoas não querem ceder por egoísmo. Como disse, se não tiver, tirar o copo, se o copo não tiver na posição que eu quero, aí é um problema. Tá? É aprender a servir, é aprender a se doar. Isso é ser nova criatura em Cristo Jesus, 2 Coríntios 5, 19. Aquele que está em Cristo é a nova criatura.
as coisas velhas já passaram, isso que tudo vai se ficando novo. E uma das coisas velhas é que nós somos verdadeiramente egoístas por causa do pecado. E Jesus vai nos ensinando a nos moldar a cada dia a pensar no outro, a ceder mais, a ouvir mais e assim ter paz nesses relacionamentos. Porque quando eu planto bem no outro, certamente eu vou colher esse bem que eu plantei. Jesus disse, eu sou manso e humilde de coração. E ele é justo, é todo poderoso, é o nome acima de todos os nomes. Mas ele nos ensinou isso. E ele é compreensível e a justiça está nas suas palavras e nas suas ações. E que nós possamos ser essas pessoas mais mansas, mais humildes e essas pessoas mais compreensíveis e justas. Nem sempre é possível porque vivemos num mundo de pecado, num mundo muito estressante. Mas pelo menos a gente se esforce, a gente tente, a gente lute para que a gente seja moldado pelo Espírito Santo e moldado com a palavra de Deus. Que aprendamos continuamente a melhorar mais as nossas relações, tentando servir mais, tentando se doar mais o que é possível, tentando ceder, ouvindo mais e tentando também agradar a outra pessoa, porque quando nós agradamos e tentamos satisfazer a outra pessoa, certamente a gente vai ver um sorriso, vai ver uma alegria e essa alegria volta para os nossos corações. Então verdadeiramente a Bíblia nos ensina a sermos anti-egoístas e trazer as coisas de Deus mais para as nossas vidas e ser um ser humano melhor. Que Deus abençoe. Eu espero que essa mensagem, essa reflexão, ela encha o seu coração, encha a sua mente e vá transformando cada vez mais em nome de Jesus. Deixe um like, ative o sino e compartilhe, tá bom? Eu agradeço. Deus abençoe. Em nome de Jesus.